Fala, nação tricolor, um bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui acompanhando as informações do São Paulo comigo no canal SPFC Raiz. Muito obrigado por estar aqui ajudando no crescimento do canal, no desenvolvimento do canal. Isso é muito importante pra gente. Já se inscreve aí se você não é inscrito e no final do vídeo deixa um like se você gostar do conteúdo, porque assim ajuda a gente no crescimento, desenvolvimento e melhorias do canal. Vocês podem ver que tá meio pobrinho aqui, né? Mas é porque não tem muito o que fazer, né? A gente é CLT e não tem de onde tirar recursos. Brincadeira. Bom, vamos ao que interessa. Hoje eu estava lá trabalhando normalmente e recebi uma informação na qual eu fiquei chocado, né? Assim como a maioria das pessoas. Hernan Crespo foi demitido do São Paulo por motivos de sei lá. E é isso que passou na cabeça de todo mundo. Por que o Hernan Crespo saiu do São Paulo numa pacata segunda-feira, na qual São Paulo está em segundo colocado no Brasileirão, vinha de 7 vitórias em 10 jogos e chegou numa semifinal de Campeonato Paulista? O que aconteceu? O que motivou a saída do Hernan Crespo? Antes de falar o que teria acontecido nos bastidores, que eu já vou adiantando para você que tem um dedo do Lucas aí nesse negócio todo aí da demissão do Hernan Crespo, eu queria deixar claro aqui o seguinte: quando que o São Paulo vai parar com essa mania de dar trela para jogador? Quando? Para esses dirigentes, essas múmias, esses vampiros? Porque tem tantas desculpas que foram dadas hoje durante o dia sobre a demissão do Crespo, né? Estou gravando esse vídeo aqui de noite, né? Já se passaram da meia-noite aqui, então já é terça-feira e foi o tempo que eu consegui para poder gravar esse vídeo. Então vou deixar aqui a minha sincera opinião. Eles deram tantas desculpas para a demissão e eu não engoli nenhuma, não entendi nenhuma. Para mim foi tudo palhaçada. E vamos chegar aqui no consenso e eu quero que vocês comentem para mim o que vocês acham, certo? Seguinte, vou falar aqui informações sobre Alexander Vieira, né, que é jornalista da Jovem Pan. Vou falar sobre o que eu vi no GE, vou falar sobre o que eu vi no All Sports e por aí vai. Com o Gabriel Sá também, que é outro cara que eu acompanho bastante e traz bastante informações sobre o São Paulo. Vamos deixar as informações aqui e tirem as suas conclusões, ok? De acordo com os jornalistas que cobrem o São Paulo, a saída de Hernan Crespo teria sido por conta de divergências com a diretoria, né? Algumas coisas vinham acontecendo lá dentro e não estavam agradando a diretoria, o planejamento e etc, né? E uma das coisas que teria sido o pilar da decisão da diretoria de dispensar o Crespo numa segunda-feira, que ele tinha planejado todo o seu trabalho durante a semana. Dizem que quando ele estava se despedindo do elenco foi uma despedida bastante emotiva, né? Porque nem ele estava esperando isso, mais uma vez, né? Ele não estava esperando isso. Se eu fosse ele, eu não voltava nunca mais para o São Paulo. Dizem que aquele jogo contra o Palmeiras, aquele jogo ridículo do São Paulo contra o Palmeiras na semifinal do Paulistão, foi um dos estopins aí para a saída dele. Por quê? Por conta de Luan ter sido escalado para jogar como titular num jogo importante daquele. O Luan nem vinha jogando com o Crespo. E André Silva ter entrado no segundo tempo, sendo que Tapia estava lá, e Tapia sempre marca gols em clássicos, né, e etc e tal. Reza a lenda que esse daí foi o estopim para a diretoria, já que eles viviam entrando em discordâncias constantes sobre várias coisas, contratações, né, uso de jovens da base, jogadores que o São Paulo compra mas não foram aprovados por Crespo e por aí vai. Esse então teria sido um dos motivos pelo qual Hernan Crespo saiu. Agora, o que foi noticiado, um dos jogadores que estariam insatisfeitos com Hernan Crespo, além do Alisson, que saiu e fez uma notinha ridícula lá, uma postagenzinha ridícula, porque se ele tinha algo para falar, por que ele não falou enquanto ele estava lá? Forçou sua saída pro Corinthians, pro Fluminense e tal, e agora ele vem fazer notinha falando que
uma hora máscara cai, etc e tal. Pois bem, Lucas Moura, que até que está na thumb do vídeo, Lucas Moura estaria insatisfeito com Hernan Crespo por conta das suas declarações em suas entrevistas. Como assim, Renato? O que o Lucas tem a ver com isso? Pois bem, o seu empresário e o Lucas estariam insatisfeitos com o que o Crespo falava nas entrevistas, né? Se vocês lembram aí que o Lucas ultimamente vive machucado, né? Foi ruim de recuperar, e o Hernan Crespo pediu para a diretoria jogadores saudáveis. Mas vamos pontuar uma coisa aqui: o São Paulo vinha com um monte de jogadores o ano passado que estavam lesionados. Quando o Crespo pede jogadores saudáveis, ele não quis dizer especificamente Lucas Moura, que vamos combinar que o Lucas Moura ano passado parecia que era de vidro e nunca jogava e estava sempre machucado. Isso teria desagradado ao Lucas. E o que pesou mais ainda sobre a decisão aí de Lucas não ser muito amigo e não gostar das coisas que o Hernan Crespo falava, era sobre o gramado sintético, na qual o Lucas falou que não jogaria no gramado sintético para não se lesionar. Em uma entrevista o Crespo disse que jogava até na neve quando ele era jogador, e isso teria incomodado bastante tanto o seu staff quanto o Lucas Moura, e isso foi passado para frente. Reza a lenda que Luciano, Caleri, muitos jogadores ali gostavam muito do Crespo, porém tinha uns ali igual o Alisson, igual o Lucas Moura, que se incomodou com o que o Crespo falou nas entrevistas, teriam feito a caveira do Hernan Crespo. Mais uma vez eu vou dizer aqui, informação que eu peguei de um lado, de outro, e fui juntando e vim trazer aqui para vocês. Se é verídica ou não, o Lucas vai ter que dizer. Mas isso daí é uma coisa que ele vai negar até a morte e tal e tudo mais. Mas as informações que saem de lá de dentro do São Paulo é que ele ficou muito incomodado com as declarações do Crespo. E isso também teria minado ele com a diretoria. Fora outras coisas, né? Que ele falou que o São Paulo brigava para não cair ou seria rebaixado no Paulista, etc e tal. Mas uma coisa não justifica a outra, gente. Vamos colocar os pingos nos i aqui. Jogador continua mandando no São Paulo. Isso é fato. O São Paulo continua queimando treinadores por conta de jogadores. Os jogadores têm muito mais voz do que um treinador. Lá na Europa não é assim. Se o treinador fala não quero esse cara aqui, a diretoria tira o cara. Aqui não. Se o cara fala eu não quero esse cara aqui, o treinador é mandado embora. Então fica uma coisa meio esquisita da gente ver no futebol brasileiro. Por que os treinadores aqui não dão certo? E por que os treinadores de fora dão certo? É por conta desse tipo de coisa, por conta dessa mesquinharia que existe dentro dos clubes brasileiros, principalmente São Paulo. E por que demora para mandar ele embora? Não mandou logo em seguida daquela semifinal contra o Palmeiras? É porque o São Paulo estava indo atrás de algum treinador. Não achou ninguém. Tentou o Diniz e não conseguiu. Tentou o Felipe Luiz e recebeu um não, porque o Felipe Luiz disse que não trabalha em clube nenhum do Brasil este ano. Mas se aparecer alguma coisa para ele, com certeza ele vai. Ele só não quis dizer São Paulo. Tentou o Jardine e não conseguiu. Tinha outros nomes, mas nenhum agradou a diretoria. Aí o que aconteceu? Rui Costa conversou com Roger Machado, que a gente sabe o histórico de Roger Machado em Juventude, Fluminense, Grêmio, Inter, que ele não faz boas campanhas e teve um total de 0% de aprovação da torcida. Isso aí não é eu que estou inventando, isso aí já vi algumas pesquisas aí. Ninguém quer o Roger Machado no São Paulo, ninguém de verdade. E assim, se vocês dão uma pesquisadinha aí no histórico entre Roger Machado e Rui Costa, que eles trabalharam juntos, foram 11 eliminações em 3 anos do Grêmio. Eles trabalharam junto no Grêmio. 11 eliminações eles tiveram no campeonato gaúcho, Libertadores e o que eles estavam disputando. E o máximo que ele conseguiu foi em 3º lugar no Brasileirão. Só. Não passa disso. Rui Costa conseguiu trazer Roger Machado
com um total de 0 aprovação da torcida, e se por um acaso melar essa negociação é por conta da torcida, mas infelizmente já está acertado. Eu sou contra o Roger Machado, não ganhou basicamente nada. Para mim ele é um treinador muito fraco, nos times onde ele passou ele não conseguiu demonstrar um trabalho bom, mas já está assinado, o contrato dele vai até dezembro desse ano, podendo ser estendido. Assim, não é da minha índole ficar falando mal dos outros, mas realmente não dá para aceitar Roger Machado na equipe do São Paulo como treinador. O cara não ganhou nada, o cara não tem histórico de nada, nos times dele não jogam bem. A gente pode ver que toda hora ele tá entrando e saindo do Inter, entrando e saindo do Grêmio, entrando e saindo de Juventude. Ele não consegue ter algo assim para falar assim, nossa mano, o cara é bom. Não. Pode ser que ele venha para cá, cale a boca de todo mundo, inclusive a minha? Pode. Eu quero que isso aconteça? Sim, porque eu não quero que o São Paulo perca um trabalho que estava sendo feito, que o São Paulo estava vindo jogando bem, para colocar um cara que vai mudar tudo ali e vai cagar na equipe inteira. Então eu acho que a diretoria deu um tiro no pé, né? Depois de toda aquela confusão de janeiro, a diretoria dá um tiro no pé. E é isso, rapaziada. Não tem o que fazer, o negócio é esperar. Roger Machado já é o novo treinador de São Paulo. Já vai ser basicamente apresentado nesta terça ou quarta-feira, e ele já estará em campo contra a Chapecoense. O que nos resta é esperar e torcer para que dê certo. Eu quero que você deixe aí nos comentários o que você acha da contratação do Roger Machado, o que você acha dessa história entre Lucas Moura e Crespo, porque isso aí é algo que pega bastante na minha pessoa aqui, porque só prova que a panelinha continua viva no São Paulo e que quem manda lá no São Paulo são os mimadinhos e não são os treinadores ou a diretoria, que deveria respaldar, né, o treinador que está lá vendo o treinamento, está lá acompanhando os caras todo dia e sabe o que é melhor para a equipe. A gente vê que o Hernan Crespo errava algumas vezes, ok, beleza, mas e os bastidores, que toda vez que acontece alguma coisa do tipo, a culpa é só do treinador? O que acontece lá que ninguém fala do que os jogadores fazem? Porque a gente sabe que jogador é tudo mimado, é tudo fresco, que você não pode falar alto, que você não pode gritar. Tele Santana hoje em dia não teria vez. Simples assim. Naquela época já era muito criticado, imagina hoje em dia, com essa geração aí que você não pode falar alto, que eles começam a chorar basicamente. Então assim, deixa nos comentários o que você achou da chegada do Roger Machado, da saída do Hernan Crespo, que foi um tanto quanto conturbada e estranha, do nada, e um pouquinho sobre o Lucas Moura, né? Porque o Lucas Moura vem devendo bastante, na minha opinião e na opinião de todo mundo. Lucas Moura, antes de reclamar de alguma coisa, ele devia pegar as perninhas dele e jogar bola, porque ele não vem jogando nada ultimamente, mas a língua dele tá boa, né? A língua tá boa, mas as pernas não estão, aparentemente. Deixa nos comentários o que você achou do vídeo, o que você achou do assunto. E é isso, rapaziada. Muito obrigado por ficarem até aqui. Não deixe de se inscrever no canal. Um forte abraço e vamos São Paulo!